Meninos, na primeira lista que foi enviada para vocês, as questões abordavam as duas primeiras épocas da Era Medieval. O trovadorismo, das cantigas, da época em que a poesia era feita para ser cantada, e questões do humanismo. O humanismo, período de transição, época em que os ideais teocêntricos encontram forte resistência, porque nós temos uma mudança de mentalidade, nós temos uma mudança na economia, nós temos influência do Renascimento, nós temos as relações de trabalho que se transformam, a burguesia começa a se fortalecer, o comércio e a filosofia das grandes navegações, a mudança na perspectiva do povo lusitano. E a presença significativa do teatro vicentino, com seus tipos e os seus autos. Gil Vicente, que trouxe uma reformulação, um profissionalismo significativo para o teatro, e a historiografia de Fernão Lopes, com as crônicas, que saem da lógica do universo exclusivo da realeza e passam a fazer reflexões. Bem, mas para que vocês tenham consciência de algumas orientações sobre a resolução das questões que nós fizemos, vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar algumas passagens das perguntas que foram feitas para vocês. Na questão 1, ela começava fazendo uma reflexão sobre o trovadorismo como um movimento irradiador, falava sobre as cantigas e, em essência, na pergunta, ela dizia o seguinte: considere essa influência, a influência que o trovadorismo teve do feudalismo, e comente sobre o contexto histórico dessa escola literária. Em seguida, explique como ela condiciona as cantigas trovadorescas. Bem, o que é que vocês têm que lembrar? Vocês têm que lembrar que as relações sociais no feudalismo, elas eram firmadas pela impossibilidade de haver ascensão social. Nós tínhamos classes bem distintas. Servos, nós tínhamos a nobreza, nós tínhamos o clero, vassalos, tá? E justamente a palavra vassalo, ela é importada para o trovadorismo no instante em que as cantigas de amor, elas absorvem a vassalagem amorosa. Nós tínhamos nas cantigas de amor um lírico masculino que se apaixonava por uma mulher que era casada, ele era servo, ela era nobre. Então, a impossibilidade dessa relação o colocava como um sofredor, criava um padrão onde o eu lírico, sofredor, idealiza uma mulher distante, que ele nunca teria. Então, a relação, em essência, é essa. Claro que existem variações, que é a análise de cada questão, subjetivas como foram, vai observar a maior proximidade ou não com essa ideia. Lembrem que na segunda questão, eu perguntava o seguinte: as composições trovadorescas refletiam diferentes relações amorosas. A história registra as cantigas líricas e as cantigas satíricas. A postura do eu lírico se diversifica nesse universo temático. Bem, refletindo na lógica dessa afirmação, explique as variações do eu lírico nas cantigas dessa escola literária. Bem, nós tínhamos uma diferença em relação ao eu lírico. Nas cantigas líricas de amor, o eu lírico era masculino, um trovador que falava do amor por uma mulher distante, idealizada. Nas cantigas de amigo, diga-se amigo, subentendendo-se aí amante, nós vamos ter um eu lírico com uma voz feminina. Um homem que falava com uma mulher, na ideia de traduzir a saudade do amado. Lembremos que a relação amorosa, nesse sentido, é uma relação amorosa possível, bem diversificada da relação amorosa nas cantigas líricas de amor, que nós tínhamos uma relação amorosa impossível. Bem, mais uma vez eu friso, essa é a essência da resposta. A maior ou menor proximidade dessa resposta vai ser visto na análise de cada questão.
o que cada um produziu, o que veio lá para o nosso grupo, tá? E que vai ser avaliado. Bem, a terceira questão, ela toca mais uma vez no trovadorismo e faz uma relação com o Renascimento. E aí diz, tendo consciência dessa realidade, da relação do Renascimento com uma tendência científico-filosófica com o trovadorismo, tá? Tendo consciência dessa realidade, explica os papéis que o Renascimento desempenhou, principalmente na decadência do trovadorismo, no fortalecimento do humanismo. Bem, como o Renascimento influenciou aí? Isso é a questão 3. Bem, o Renascimento, tendência científico-filosófica, ele mobiliza as artes, ele movimenta a política, a economia, a filosofia, a arte, fortalece, proporciona fortalecimento do mercantilismo, do pensamento antropocêntrico. E, obviamente, traz no humanismo justamente esse caráter de elemento que começaria a enfraquecer a tendência teocêntrica. E o Renascimento começa a se voltar mais para a vida na terra, a arte se humaniza, há uma preocupação maior com a historiografia portuguesa, representada principalmente pela postura diversificada de Fernão Lopes, uma vez que ele deixa de se preocupar com o relato oral e passa a se preocupar com o relato escrito, com a pesquisa histórica, a visitação. É um cronista que traz o caráter reflexivo. Porque as crônicas, na época do trovadorismo, elas estavam muito voltadas ao contexto da realeza. Bem, pensando na questão 4, nós vamos observar um direcionamento exclusivo para a questão do humanismo. E chamando justamente a atenção à presença da historiografia. Dizendo aqui, naquele momento, várias produções literárias foram publicadas, principalmente porque a poesia deixou de ser cantada, o que acontecia na época do trovadorismo, e passou a manifestar-se na forma escrita. Claro que aí houve uma revolução, porque o texto precisava ser mais elaborado. De acordo com esses fatos, denomine as produções literárias que foram levadas ao grande público e comente sobre as características dessas obras. Bem, muito da produção do humanismo já começa bem no finalzinho do trovadorismo. No trovadorismo, na época das novelas de cavalaria, são publicados também, na produção em prosa, as agiografias, que eram livros que falavam das histórias dos santos, e os cronicões. Cronicões que dariam origem às crônicas históricas na época do humanismo, se fortalecendo lá na transição com o classicismo. Bem, essas produções em si, elas justamente caracterizam esse momento, elas trazem esse caráter, foge do caráter da poesia meramente lírica ou satírica, da época do trovadorismo, para migrar para a historiografia e para o teatro, tendo como os dois baluartes da historiografia, as crônicas de Fernão Lopes, cronista-mor da Torre do Tombo, e, em segundo plano, o teatro vicentino, com os autos, que faziam críticas, basicamente voltadas para os poderosos e que protegia muito as camadas populares. Na quinta questão, a referência, mais uma vez, é para Fernão Lopes, como cronista-mor da Torre do Tombo. E pedia para relacione as atitudes que norteiam a passagem de Fernão Lopes como responsável pelo registro histórico da Torre do Tombo. A Torre do Tombo, fazendo analogia, ela é muito parecida com uma espécie de instituto em que os documentos eram guardados, eram registrados, só que havia o hábito de guardar elementos da história portuguesa que não tinham comprovações fiéis. O que Fernão Lopes fez? Fernão Lopes simplesmente revoluciona essa atitude, porque diante do processo histórico, ele simplesmente deixa de considerar o relato oral e passa a se preocupar com os documentos, com a visita em loco, para reunir todos esses elementos e daí registrar o fato histórico. Isso é uma novidade, isso é diferente, isso revoluciona. Ele traz a preocupação com a escrita,
com a poesia, com o texto, com a prosa, feita para ser registrada, ser escrita, ser fundamentada. Então, isso aí é um divisor de águas. Bem, a sexta questão pedia para analisar um poema, uma cantiga, que começa: ai flores, verde pino, se sabeis novas do meu amigo, ai, e eu, ai flores, verde ramo. Bem, a denominação que está bem clara quando ele pergunta: sabeis do meu amigo? Sabeis do meu amado? Ele já deixa bem claro que se trata de uma cantiga de amigo. Apesar de estar escrito em galego português, mas com o vocabulário logo abaixo, você percebe que ela tem todos os traços da cantiga de amigo. Mais uma vez frisando a presença da palavra amigo, a questão, né, a pergunta, o frequente questionamento: onde está o meu amado? A cantiga de amigo, a relação amorosa era viável, mas eles eram da mesma classe social, só que estavam em lugares diferentes. Então era a saudade que era manifestada. Bem, nos nossos próximos exercícios, nós vamos refletir mais sobre essas questões. É muito interessante que vocês visitem o módulo, que revejam as questões. As questões também são fundamentos de estudo. As nossas resoluções que foram feitas em sala de aula, a observância do capítulo e a caracterização das questões, que em outros momentos vamos conversar sobre as questões do livro. Tanto as questões propostas quanto as questões de sala. Um grande abraço, até o próximo encontro, momento de reflexão e momento de ficar em casa.